Fala, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre cristologia. O que é cristologia? Cristologia é o estudo da pessoa e obra do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Em cristologia, nós estudamos quem é Jesus e qual é a sua obra. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco sobre dois títulos que Cristo recebe no Novo Testamento, e eu acredito que esses títulos devem ser compreendidos de uma forma apropriada para que não haja uma confusão de ideias nessa área. Quais são esses dois títulos que eu quero compartilhar com você? O primeiro é o título unigênito e o segundo título é primogênito. Será que o nosso rei, ele era o unigênito e ao vir para a terra ele assume, deixa de ser unigênito e passa a ser primogênito, e então aí você vai ter muitos irmãos e ele sendo o primeiro dentre muitos? Será que o primogênito tem o sentido de só de primeiro ou de primeiro a ser criado? Será que Cristo foi criado? Será que Jesus ele é o Filho único de Deus também? Como nós podemos responder alguns desses questionamentos? Eu quero apresentar para você aqui algumas referências bíblicas que citam, que mencionam o nosso rei como unigênito. Então nós temos aí as seguintes referências bíblicas que fala sobre Jesus ser unigênito. João capítulo 1, verso 14, lá vai dizer: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." João 1,18: "Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou." Filho unigênito. É, João 3,16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3, verso 18 diz: "Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito do Filho, o unigênito Filho de Deus." E 1 João capítulo 4, versículo 9 diz: "Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos." Então nós temos aí essas referências falando que Jesus, ele é o unigênito do Pai e ele veio aqui para a terra como unigênito do Pai, é o que o texto vai nos dizer. E após a obra da cruz, em 1 João capítulo 4, verso 9, ainda continua chamando Jesus de unigênito. E eu quero aqui ler também algumas referências que fala do nosso rei como primogênito. Isso aqui é importante a gente compreender, porque vai nos ajudar aí a entender um pouco desse título de Cristo, desses títulos. Vamos lá. Nós temos aqui Romanos capítulo 8, verso 29, dizendo assim: "Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos." Então aqui ele recebe o título de primogênito dentre muitos irmãos. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,18 diz: "Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência." Nós temos um pouco aqui em Hebreus, no capítulo 1, no verso 6, diz assim: "E outra vez diz, ao introduzir o primogênito no mundo." E nós vemos Hebreus capítulo 1, o verso 6 vai dizer exatamente isso. Olha o que é dito: "Outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem." Então aqui está dizendo que foi introduzido no mundo o primogênito. E aí nós temos, queridos, também Apocalipse 1, verso 5, que lá em Apocalipse 1, verso 5, também fala que Jesus é o primogênito. Apocalipse 1, verso 5, eu quero ler essa referência aqui com você.
Apocalipse 1, verso 5 e verso 6, vai dizer o seguinte, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou. E agora, o nosso rei, ele é unigênito ou primogênito? Será que ele deixou de ser unigênito para ser primogênito? Como nós podemos entender isso? Queridos, a resposta para esse questionamento é simples. Nós precisamos permanecer e aceitar os dois títulos de Cristo. E a palavra unigênito na Bíblia, ela tem o sentido de único, ou único do tipo. Mas, Saulo, nós não nos tornamos filhos de Deus quando nascemos de novo? Nós não somos não fazemos parte da família de Deus? Sim, é verdade isso. Mas isso não anula é, a singularidade de Cristo Jesus. Então, quando fala que ele é o unigênito, algumas versões já colocam ele é o único, ou o único do tipo. Isso quer dizer que ninguém é igual a Jesus, ninguém é filho igual a Jesus na sua plenitude. Eu explico. Porque eu e você, em algum momento, nós nos tornamos filhos de Deus quando nascemos de novo. Cristo, ele é o eterno Filho de Deus. Um outro ponto também, ele é o Filho na divindade. Isso quer dizer que ele não é nem o Pai, nem o Espírito Santo. Ele é Deus, o Filho. Então, ele é singular, ele é o único nesse título. Ele é o único que recebe esse título e recebe o título também de primogênito e sem abandonar o outro título. Então, isso mostra para nós que ele é tanto unigênito como também primogênito. Note que essas referências que nós lemos falam que Deus envia o unigênito, mas fala também que Deus envia o primogênito. Então, em que sentido ele é unigênito? Ele é unigênito porque ele é o único do tipo. Ele é o único filho de Deus. Saulo, é possível ser unigênito tendo mais irmãos? Sim, é possível. Nós já vimos isso na Bíblia. Olha, vamos dar um exemplo aqui. Lá em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, lá é dito, queridos, 11 verso 17, lá é dito que Abraão, ele ofereceu Isaque, seu unigênito. Gênesis 22 também fala, toma teu filho, teu único filho. Mas você e eu conhecemos a história. Isaque não era o único filho de Abraão. Isaque não era o único filho. O primeiro filho de Abraão foi Ismael. Então, por que a Bíblia ainda chama Isaque de unigênito, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Porque Isaque, ele é o único do tipo. Não tinha um outro filho da promessa, não tinha nenhum outro filho igual a Isaque. Então, Isaque era o único do tipo. Por isso que ele é chamado ainda de unigênito, mesmo já existindo outro filho. Ele é o filho da promessa, ele é o filho daquele tipo, como nós podemos asseverar. Nosso Redentor, na divindade, ele é o Filho unigênito, ele é o Filho único, não há outro igual a ele. Esse título de filho é também um título divino, porque isso mostra que ele é da mesma essência, da mesma natureza de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo. Esse é um ponto. O outro ponto é que Jesus ele também é o primogênito, e aqui é onde eu e você entramos. Ele é o primogênito, como Romanos 8, verso 29 vai dizer, dentre muitos irmãos. Isso quer dizer que, em relação à divindade, ele é o único. Em relação a nós, ele é o primeiro, dentre muitos irmãos. Então, quando o Cristo vem, morre naquela cruz, ressuscita ao terceiro dia, e então nós o recebemos mediante a sua graça, nós somos aproximados às alianças, aproximados a Deus, nós temos comunhão com Deus, somos membros da família de Deus, somos participantes da natureza divina, conforme a Bíblia vai nos dizer. Então, isso quer dizer que nós passamos a ser, queridos, irmãos do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Então, Ele é o primogênito dentre muitos irmãos.
Da mesma forma, esse entendimento de primogênito, ele deve ser é, 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 concebido de uma forma ampla, porque a Bíblia fala também que ele é o primogênito dentre os mortos. Ora, mas outras pessoas já haviam ressuscitado antes de Cristo. Mas por que que fala que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque ele é o primeiro a ressuscitar, a experimentar a ressurreição do tipo dele, ou seja, a ressurreição eterna. Romanos 6, verso 9 diz que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. Isso quer dizer que o tipo de ressurreição dele é diferente das demais ressurreições. Todas as pessoas que morreram e foram ressuscitadas, elas voltaram a morrer novamente um dia. Mas Cristo ressuscitou de uma vez por todas. Cristo ressuscitou gloriosamente, poderosamente, definitivamente, eternamente. E então, esse tipo de ressurreição, ele é único nisso. Então, Jesus é o único nesse sentido. Na verdade, ele é o primeiro, né? O primogênito, ele encabeça, né? Ele dá a ideia, ele é o príncipe, o principal desse tipo de ressurreição. E depois, lógico, nós iremos ressuscitar, caso venhamos a morrer, todas as pessoas irão ressuscitar, tanto crentes como descrentes irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Um outro sentido também da palavra primogênito é que Colossenses 1, verso 15, verso 18 também fala isso, é que o sentido de primogênito ali dá a ideia de que ele é o primogênito de toda a criação. Não é que ele é o primeiro ser criado, é que ele é o cabeça da criação. Porque primogênito tem o sentido de protos, de autoridade, de primeiro, de aquele que vem antes de todas as coisas. Então, quando fala que Jesus é o princípio, isso mostra, quando fala que ele é o primogênito de toda a criação, isso mostra que ele é aquele que é sem igual. Ele é o cabeça, ele é a autoridade. Então, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, essa expressão primogênito não tem o sentido dele ser criado, mas sim o sentido de autoridade nesse contexto. E no contexto de ressurreição, tem o sentido de ele ser o primeiro do tipo, e também no sentido da família, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. É isso aí em relação a nós. Sobre o unigênito, ele é o único do tipo, ele é o único filho de Deus, porque ele é o filho na divindade. Então eu espero que você tenha sido esclarecido com essas verdades. Jesus é o unigênito e o primogênito. Ele não deixou de ser unigênito para ser primogênito, nem tampouco deixou de ser primogênito para ser unigênito. Ele é ao mesmo tempo tanto unigênito como primogênito. E isso só é possível por causa das suas duas naturezas. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Então, que a graça do Senhor, do primogênito e do unigênito, esteja sobre a sua vida. Que Deus abençoe.